Olá, eu sou Rebeca Simas, instrutora do curso de Design e Acabamentos para Artesanatos Indígenas, do projeto Filhas da Ancestralidade. O curso de Introdução ao Empreendedorismo é uma das ações que beneficiam a rede de mulheres indígenas, Filhas da Ancestralidade. Trata-se de um projeto de rede de fortalecimento e empoderamento das mulheres indígenas da Bahia, dando visibilidade às agendas e organização política das mulheres indígenas, fortalecendo seus grupos e coletivos nos territórios e no movimento indígena. O curso é então consequência do Termo de Fomento número 14 de 2024, firmado entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e o Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido, a partir da destinação da Emenda de Transferência Especial Impositiva e Individual à LOA de 2022, número 27510006 de 2022, MA 30, Estado da Bahia, do deputado federal Valdenor Pereira. A parceria objetiva o desenvolvimento de ações que visem empoderamento econômico, social e psicológico de mulheres indígenas, de modo que conquistem sua autonomia, cessem as diversas formas de violência e, com isso, assegurem protagonismo nas atividades produtivas que desenvolvem em suas comunidades. Nessa oitava aula, nós pincelamos as estratégias de comercialização e, dentre elas, a gente precisa saber como é que esse valor do produto é calculado. Então, inicialmente, nós pegamos o valor pretendido de salário que aquele artesão deseja ganhar para poder calcular o valor da hora de trabalho dele. Então, a pessoa vê quantas horas reais ela consegue dedicar àquela função durante a semana e o valor que ela gostaria de ter de salário para aquela quantidade de horas. E fazendo uma regra de 3, a gente descobre um valor que varia entre 7 e 12 reais por hora trabalhada. Aí depois desse valor de hora elencado, a gente precisa saber quanto tempo cada produto leva para ser desenvolvido. Leva de horas dedicadas, minutos trabalhados naquela peça. Então, quando a gente vai calcular esse preço, a gente sabe que eu desejei elencar cada hora trabalhada, sentada, desenvolvendo aquela técnica, R$10, e para esse tipo de produto, para esse modelo específico, eu levo 40 minutos. Então, na prática, é 2/3 da hora. Então, ela não chega a R$10 de custo de hora naquela peça, né? É como se fosse 66% daqueles R$10. Então, R$6,60 de valor por hora. E depois disso eu preciso calcular a quantidade de matéria-prima, a fração do valor do custo daquela matéria-prima. Então, se eu usei um barbante, que ele tem um valor da bobina, eu calculo quanto custa de centavos cada metro daquele barbante. Aí eu usei determinada quantidade de contas de madeira. Então, eu sei que o quilo daquelas contas de madeira é R$110, e aí naquela numeração elas vêm 250 contas. Então eu divido aqueles R$110 pelas 250 pedras e sei que cada bolinha tantos centavos. Então, após calcular esse custo de matéria-prima, eu tenho que ter um valor fixo elencado para essas despesas de transporte, de energia, de internet, o custo de fracionado da quantidade de sacolas que eu uso no mês. Então, eu tenho um valor fixo dessas despesas do ateliê que eu preciso bancar para que ele continue sendo gerido e que esse valor vai estar embutido em todas as peças. Então, eu somo o valor desse material que eu utilizei específico no produto, esse custo fixo e aquela fração de horas que eu trabalhei na peça. E aí, somando todas essas coisas, no final, após descobrir o custo que aquela peça ela foi R$17,85 de custo fixo, mais o custo do material, mais o custo das horas. A partir daquele R$17,85, eu decido quantos % de margem de lucro eu vou incluir. Então, se é um ambiente que a pessoa compra com uma certa rotatividade,
e compra em quantidade, aí eu vou colocar 10% de, de margem de lucro. Então eu boto mais 1,70 e aí ela fica quase R$ 20. Se eu estou comercializando numa feira que tem uma circulação de pessoas da cidade, de turistas, aí eu posso colocar 30% de margem de lucro. Então eu vou acrescentar mais 17 vezes 30, 17,85, né? Tipo 1,70, 1,78, 1,78, 1,78, 3 vezes os 17 daquela peça. Então ela já vai custar um pouco mais salgada, só que eu tenho essa margem de lucro para poder acrescentar, porque o ambiente me permite. Então, ter esse domínio desse cálculo é importante para a pessoa saber que não está tendo prejuízo. Então ela produz, ela sabe quanto tempo ela vai dedicar ali na peça, quanto ela vai estar podendo cobrar, dependendo do ambiente que ela está para cada cliente. Então esse domínio dessa gestão da produção é importante para não se basear num achismo ou no valor de um colega que está em outro estado, com os insumos de valores diferentes. Então, esse cálculo do custo é a primeira estratégia de marketing, de comercialização, que é importante da gente se situar e saber, conhecer, dominar. Essas estratégias de venda, que é tudo que a gente pode fazer do nosso esforço para que o cliente consuma e queira adquirir essa peça, dentre elas está esse diálogo para que o produto seja conhecido pelo cliente, ele entenda esse valor real. Como a gente falou na outra aula, ele tem a expectativa, ele tem a experiência e ele tem depois a satisfação, que é essa qualidade percebida, depois que ele já experimentou. Mas até ter essas 3 etapas da experiência do consumo, antes nós podemos fazer com que ele entenda qual é o valor simbólico, qual é o valor da história daquele produto. Então, fazer ele enxergar o que aquela peça agrega e o que é que ele está consumindo junto, além do material e do preço. De saber que ele está levando história, que ele está levando uma vivência, que ele está levando uma tradição, um objeto que carrega essa história com ele. Então, parte desse momento da venda tem esse encantamento. Isso pode ser feito, além desse diálogo, tem formas de fazer essa comunicação visual e colocar um cartão de visita, um tag que conta essa história, para o cliente enxergue o valor que está embutido ali naquele produto. Então, isso pode ser comunicado de várias formas. Além da verbal, pode ser esse tag, essa forma escrita, pode ser um QR Code, um link para uma página de Instagram que tenha essa história contada, essa vivência. Então, isso agrega valor e faz com que a venda seja mais afetiva, porque a pessoa está conhecendo a origem desse produto que ele consome. Nessas estratégias de venda, nós devemos dominar, além dessa forma de abordar o cliente, técnicas de venda, de como se portar, de como abordar as pessoas, e a gente também conhecer o próprio mercado, saber qual é o tipo de concorrência, quais são as outras pessoas ali no nosso território que produzem aquilo, e saber as características de cada um, conhecer onde é que está a assinatura, a característica autoral de cada pessoa, para poder, conhecendo o diferente, a gente poder também valorizar e se concentrar, focar em aperfeiçoar a nossa identidade específica dentro do território. Então, conhecer as estratégias de venda, conhecer o mercado, tudo isso ajuda a que as estratégias de marketing sejam mais úteis, mais utilizadas com perfeição, com otimização. Então, após essa parte teórica, que foi sobre as estratégias de venda, estratégias de marketing,
encerrou a última aula e nós viemos já na sequência com convidados artesãos, em sua maioria indígenas, e alguns convidados quilombolas, para demonstrar a prática das técnicas desse artesanato indígena. Então, a nossa primeira convidada foi a Cacica Rose Quiriri de Barreiras, e ela mostrou como modelar a cerâmica sem utilização de tornos, sem utilização do auxílio do instrumento, né, que é mais popular hoje em dia. Então, uma técnica muito tradicional indígena que faz umas cordas com argila e vai polindo e subindo potes, garrafas. E foi super frutífera a aula, porque tirou dúvidas, esclareceu como é essa coleta do barro no barranco, como identificar essa argila, mostrou alguns procedimentos de segredo da técnica, de como identificar, como modelar, o tempo necessário de espera entre as camadas, como aguardar essa secagem. E veio numa segunda aula e demonstrou o polimento também, o acabamento para esses potes ficarem com acabamento mais liso e adequado para venda. Então foi uma aula muito para início dessas apresentações práticas. As alunas ficaram muito satisfeitas, muito encantadas com o conhecimento que a Cacica Rose transmitiu, além do compartilhamento de experiências e outras coisas que ela palestrou, que foi muito bom, muito frutífero. Em sequência, depois dessa primeira apresentação da Cacica Rose, a gente teve o índio Pataxó Sérgio, e ele veio demonstrar em talha e madeira, mas além da madeira ele fez demonstração da técnica na cuia do coco, e aí entalhou o formato de um tatu, fez um formato de vasilhas como xícaras e potes. E nessa demonstração ele utilizou o auxílio das ferramentas e da instrumentação de a serra, a lixadeira, e o Sérgio demonstrou como fazer esse corte, esse lixamento com as ferramentas motorizadas, mas também demonstrou como seria só com a utilização de formões, de uma serra, de um serrote, com a lixa normal. Então, é importante, nessa transmissão do conhecimento de uma técnica, dar a opção da pessoa poder aprender, desenvolver e reproduzir a técnica sem o auxílio dessas peças motorizadas. Que é importante a gente desenvolver essas técnicas da forma mais tradicional possível, sem a dependência dessas ferramentas motorizadas, que podem ser caras para quem está iniciando. Logo após a aula do Sérgio, foi a aula de Thaís Pataxó, também de coroa vermelha, assim como o Sérgio, que ela trouxe a técnica da miçanga, da semente, da bijuteria, feita com as técnicas de entrelace, de rede, de tear e de peiote, que são técnicas de transformar as contas, as miçangas, as sementes em telas de acessórios de bijuteria que servem para adornar as saias, para colocar os próprios colares e brincos, acessórios de cabeça, acessórios que usa no braço. Então, são técnicas também muito úteis e boas de empreender no artesanato indígena, por não demandar muita ferramenta, muita maquinário, não demanda muito espaço. Então, essa matéria-prima do artesanato de bijuteria, de acessórios, assim como no artesanato de bijuteria feito com matéria-primas sintéticas e industrializadas, é algo que tem uma margem de lucro alta, porque a gente investe no material, mas depende simplesmente da habilidade
da pessoa tecer e do tempo para poder fazer essas peças bem elaboradas. E a professora, a instrutora Thaís, mostrou com destreza esse acabamento perfeito, essas combinações de cores, completando a parte teórica, e fez a demonstração de quais são as ferramentas para iniciar, para o manuseio, as agulhas, os tipos de fio, como dar esse acabamento nesse material. Na sequência, a próxima instrutora convidada foi Zenilda Patachou, do Prado, e ela trouxe uma técnica de costura da fibra da bananeira semelhante à costura do couro. Então ela desenvolveu um modelo de bolsa todo costurado na fibra da bananeira, sem a necessidade de forro, com aplicação de sementes posterior que podem ser bordadas, podem ser aplicadas. Foi uma técnica muito interessante, inclusive que não era tão conhecida. Foi algo que causou uma curiosidade nas alunas e em mim, por ser algo diferente do que a gente conhecia e entendia como artesanato indígena. E ela compartilhou essa técnica, explicou que foi aprendida por ela de uma tradição familiar, que a avó ensinou à mãe, e a mãe ensinou para ela e para as irmãs, e confirmou que é um produto vendável, que causa essa curiosidade das pessoas, e útil pela resistência, pela falta do forro. A fibra se mostrou resistente para essa costura, e foi uma aula muito boa também, muito produtiva. E na sequência, após essa aula de Zenilda, teve a aula de Marina, quilombola da cidade de Arembepe. Ela trouxe o trançado da palha de licuri pra gente. Então foi algo assim muito frutífero também, porque ela mostrou como é que a palha é selecionada, de onde se tira os talos, de onde se tira a fibra, mostrou como destalar e ensinou a costura do zero, de cestarias, de bolsas. Fez uma demonstração da costura da palha do licuri, muito tradicional também essa técnica, e foi uma aula boa, né? Que mostrou essa cestaria diferenciada para alguns territórios das alunas também não tinham esse conhecimento, conheciam outros tipos de fibra, e foi a aula de Marina. Na sequência, teve a aula de cestaria em Piaçava com Francisco Celestino, quilombola de Camaçari. E ele ensinou a técnica da costura da piaçava, que também se assemelha ao licuri, com essa forma em elipse, que as camadas vão se sobrepondo. E por fim, a participação de Luzia Tupinambá e Torran Patachó Ranranran, que demonstraram a arte plumária. Luzia fez pingentes, flores com as penas de pato, e Torran demonstrou a técnica do cocá, como é que esse macramê prende as penas para formar o cocá, e a forma que a fibra do barbante fica estendida para depois vir a amarração. E este foi um resumo do curso de Design de Artesanato Filhas da Ancestralidade, onde a gente teve as aulas teóricas e essa participação dos instrutores para partes práticas.